Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor coloque a mão dele sobre você e te livre de todo mal. Agrada-te do Senhor e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele, pois Ele é a tua salvação. Ele é o teu castelo e o teu refúgio na tribulação. Confia no Senhor e Ele agirá. Quando a minha filha era pequenininha, ela ganhou um cachorro de presente, bem parecido com esse que está na nossa ilustração aí. O nome dele era Toby. E ele virou um personagem das minhas pregações, das minhas mensagens. Hoje mesmo estava lendo um texto que eu escrevi e apareceu o Toby lá. Nós vamos falar do Toby um pouquinho mais. E o Toby era uma companhia muito boa. Às vezes eu estava orando no quarto e lá, concentrado na minha oração, o Toby vinha por baixo de mim assim e me dava uma cutucada assim debaixo do braço. O Toby sempre ele aparecia em momentos assim. Eu me lembro de certa vez que eu cheguei em casa muito estressado, muito cansado. Esse dia eu estava verdadeiramente cansado e eu dei graças a Deus a hora que eu cheguei em casa. E quando eu abri a porta, quem estava lá me esperando com aquela cara lambida dele? O Toby. E quando eu vi o Toby assim, eu senti de tanta alegria, eu me senti tão feliz de estar chegando em casa e acolhido pelo Toby, que era o cachorro da Rebeca, minha filha. E assim nós vivemos muitos momentos. No começo o Toby me escolheu, onde eu estava o Toby estava junto. Depois ele foi trocando as lideranças, engraçado, né? Mas no final da vida dele, onde a minha esposa ia, o Toby estava atrás. Ficava lá. Onde ela estava, ela ia no banheiro, aí o Toby atrás dela. Que figura. Eu achava tudo aquilo muito engraçado. Um dia eu estava ajoelhado orando e não sei por que razão, né? De repente eu fiz assim. Eu me lembrei de uma coisa que tinha acontecido comigo muitos anos atrás, antes inclusive da minha filha nascer, a dona do Toby. Eu lembro que eu estava passando um momento muito difícil da minha vida e eu estava andando na rua tirando fotografias e eu vi um cachorro na rua. Esse cachorro era tão bonito que eu falei assim, dentro do meu carro, da janela, assim, estava fotografando, eu falei assim, se algum dia eu tiver um cachorro, eu quero um cachorro igual a esse. E naquele momento da oração, talvez 15 anos depois que eu tinha feito essa declaração, eu fiquei surpreso, boquiaberto. O Toby, você acredita, era exatamente igual ao cachorro que eu vi e que eu falei comigo mesmo. Eu não falei com Deus, não fiz uma oração, nada disso. Eu falei comigo mesmo, se um dia eu tiver um cachorro, eu quero um cachorro exatamente igual àquele. Pois eu fiquei muito feliz naquele momento da oração e muito emocionado com Deus por causa do cuidado de Deus. Deus, a Bíblia diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais Ele fará. É impressionante, eu fiquei muito emocionado nesse momento de oração com o amor de Deus, com o cuidado de Deus, em como Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, como Ele tem prazer em nos abençoar. Agrada-te do Senhor e Ele fará
aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele, pois Ele é a sua salvação. Ele é o seu castelo e o seu refúgio na tribulação. Confia no Senhor e Ele agirá, Ele agirá. Senhor, obrigado por seu amor, por sua bondade, por sua fidelidade. O Senhor é um Deus amoroso e nós te agradecemos por isso. O Senhor é fiel, o Senhor é cuidadoso e o Senhor não desiste de nós, apesar de quem nós somos, apesar de tudo que nós fazemos e deixamos de fazer. O Senhor continua nos amando. E eu quero te pedir agora, Pai Celestial, fale ao nosso coração, nos dê a alegria da sua presença neste momento consagrado ao Senhor. Nos dê a alegria da sua presença, nos abençoe e fale conosco. Oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Este é o Salmo 37. Agrada-te do Senhor. Tenha prazer nele e ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículo 25, está escrito assim: E eis que certo homem intérprete da lei se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Sempre que eu leio esta pergunta, sempre quando eu me deparo com essa pergunta, eu me lembro das minhas aulas lá de filosofia e o professor falando para o meu espanto que uma boa pergunta era muitas vezes melhor do que a resposta. É difícil fazer uma boa pergunta e, neste caso, o intérprete da lei, que era um advogado, um especialista na lei escrita e na lei oral, ele era um especialista na Torá. Ele não se ocupava de assuntos seculares, mas ele então interpretava a lei e aplicava a lei e ajudava as pessoas a resolver os problemas naquele tempo. O intérprete da lei, ele se levanta e ele faz uma pergunta. Quando o texto diz que ele se levanta, nós entendemos que eles certamente estavam num ambiente formal, talvez numa sinagoga, não sei onde, mas as pessoas estavam assentadas e ele se levantou para perguntar. Jesus deu atenção para ele. Olha que coisa impressionante. Ele está a viver um momento ímpar, ele está diante daquele que é a própria sabedoria, aquele que é a própria vida. Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele está diante desta pessoa, do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele tem a oportunidade de fazer uma pergunta, e ele faz uma pergunta excelente, uma pergunta extraordinária, uma pergunta que vale a vida eterna. A resposta a esta pergunta é muito importante para nós. O impressionante aqui é que ele faz a pergunta com o intuito errado, com o intuito de provar Jesus. Eu quero ver quem é esse cara que todo mundo está falando dele, andando de um lado para o outro, a cidade está pegando fogo. Eu vou ver se esse cara é um farsante, se ele é possesso de Beelzebu ou se ele realmente é o que ele diz que é ou o que as pessoas dizem que ele é. A mensagem de Jesus, os milagres de Jesus, a autoridade de Jesus, os sinais que Jesus fez não foram suficientes para ele. Ele precisava testar Jesus, pôr Jesus à prova. Ele tem a favor dele aqui
que a pergunta que ele faz é uma pergunta excelente, uma pergunta que vale a eternidade. Que farei para herdar a vida eterna é uma questão fundamental para a humanidade. Porque o tempo e a finitude sempre ocuparam nossa mente. Na verdade, a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, mesmo que você não queira se ocupar ou se preocupar, essa indagação vai surgir em algum momento da nossa vida, seja na nossa juventude, seja na nossa velhice. Em algum momento da nossa vida nós vamos nos perguntar: quem sou eu? Qual que é o propósito da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu nasci aqui nesse lugar e não em outro? O que eu devo fazer para receber a vida eterna, para herdar a vida eterna? O homem é o único animal que conta o tempo. E como nós contamos o tempo, nós nos deparamos com a nossa precariedade, com a precariedade da vida, com a nossa finitude. E essa nossa finitude nos faz indagar, nos faz fazer perguntas. O Tobi não contava o tempo. O Tobi só se preocupava com o hoje. O Tobi, na verdade, só se preocupava com o agora. Ele não fica angustiado. Será que amanhã vou ter comida? Será que amanhã vai ter água para eu beber? O que vai acontecer na minha vida amanhã? Quando o Tobi fez 16 anos, quando o Tobi fez 15 anos, mais ou menos, eu levei ele num veterinário, e o veterinário falou comigo: o Tobi vai morrer, ele está com um adoecimento que ele vai viver pouco. E eu voltei para casa, né? Eu não vou te contar os detalhes dessa situação, mas eu voltei para casa, falei o diagnóstico que o médico tinha dado a respeito do Tobi. Ele está com uma doença muito grave, o rim dele parou, ele vai ficar quieto e ele vai adoecer cada vez mais e ele vai morrer. Quando eu contei aqui na minha casa, eu olhei assim, a minha esposa estava chorando, a minha filha estava chorando, a pessoa que trabalha com a gente estava chorando, e o Tobi não estava nem aí, o Tobi estava tranquilo, o Tobi não tem angústias, o Tobi não se preocupa, o Tobi não indaga. E ele passou aí, ele continuou fazendo o que o Tobi fazia, né? Comia, bebia, fazia cocô e fazia xixi cada vez, e sem se preocupar com nada disso. O Tobi não fazia perguntas, então ele não ficou angustiado. Nós passamos a sofrer bastante por causa da situação dele, até que ele se foi, mas ele não. Ele viveu cada dia de maneira mais intensa possível, porque o Tobi não se angustia com o tempo, com a eternidade. Ele não fazia questões essenciais, né? Quem sou eu, Tobi? Um cachorro na casa do Cícero? Qual é o propósito da minha vida? Por que eu estou nessa casa? O que vai ser de mim depois que eu morrer? Ele não faz essas coisas, não fazia essas coisas. Como ele não fazia essas coisas, ele sofre pouco. Como nós fazemos esse tipo de questionamento, a gente antecipa, não é? A gente sofre pelo amanhã. Por isso Jesus fala assim: não fica ansioso pelo dia de amanhã. Olha os lírios do campo, eles não trabalham, eles não tecem, eles não fiam, e eles estão vestidos, e nem Salomão se vestiu como um deles. Olha os pardais, eles não semeiam, eles não colhem, e no entanto o Senhor cuida deles, e vocês valem muito mais do que um lírio, do que um pardal. Deus vai cuidar de vocês. O Senhor Jesus nos ensina a viver cada dia como se nós fôssemos o Tobi, mas nós fazemos perguntas: quem sou eu? E ficamos angustiados: quem sou eu? Qual o propósito da minha vida? Qual o sentido de tudo isso? O que eu estou fazendo aqui? Quando eu morrer, o que vai ser de mim? Será que é só isso? A gente pergunta assim: será que é só isso? Você olha a imensidão, né, do universo, um céu maravilhoso, estrelado, você fala assim: será que é só isso? E o intérprete da lei tem a oportunidade e ele diz para Jesus: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna?
A pergunta é excelente, o momento é ímpar, ele está diante de alguém que é capaz de responder, mas o propósito do coração dele não é bom. Muitas vezes nós nos aproximamos do pregador, da palavra, da comunidade de fé, da igreja, mas o nosso coração não é sincero, a nossa busca não é verdadeira. Às vezes nós estamos tão somente aprisionados numa religião, né, num rito, numa liturgia, numa formalidade, né? Ah, meu pai era, minha mãe é, e meu avô era, e minha avó era, então eu sou. Você entende? Você está numa cadeia de eventos assim, né? Porque o meu bisavô foi, o meu avô foi, a minha mãe é, então eu sou. Mas você verdadeiramente não é, né? Você até está ali, mas você não é. O intérprete da lei, ele faz então essa pergunta tão maravilhosa. Essa pergunta é essencial. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Naquele tempo, mas em outra circunstância e local, após ser salvo da morte pelo apóstolo Paulo, o carcereiro fez ao apóstolo Paulo a mesma pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que eu devo fazer para ser salvo? O carcereiro, nesse momento tão precioso da vida dele, o texto diz que houve um terremoto na cadeia da qual ele era encarregado, e ele, pensando que todos os presos haviam fugido, pegou da espada e ia tirar a própria vida, e Paulo grita com ele: não faças isso, nós estamos todos aqui. E tocado pela compaixão de Paulo por aquela situação toda, ele então faz a pergunta: o que eu devo fazer, senhores, para ser salvo? E Paulo responde para ele: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Creia no Senhor Jesus, Paulo responde, você será salvo, você e a sua casa. Se Deus colocou a eternidade no coração do homem, como disse o sábio lá no capítulo 3, no versículo que fala sobre o tempo, né? Há um tempo apropriado, adequado para todas as coisas. E ele encerra essa reflexão sobre o tempo dizendo: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também colocou a eternidade no coração do homem. Se Deus colocou a eternidade no coração do homem, e isso nos leva a cogitar, nos leva a indagar também, nós experimentamos em nós uma outra coisa, nós experimentamos em nós a sensação de que estamos debaixo de condenação. Vou repetir essa frase porque é tão importante, nós experimentamos em nós, não de maneira clara e inconsciente, mas o incômodo de que nós estamos debaixo de condenação. Porque somos pecadores e porque o salário do pecado é a morte. Por isso há em nós esse impulso para procurar a salvação, para procurar uma solução para esse nosso problema, que é a morte. Por isso, carcereiro, o que eu devo fazer para ser salvo? Salvo de quê? Salvo da morte, porque o salário do pecado é a morte. E ele tem o entendimento. E assim como o intérprete deveria ter também o entendimento, porém o propósito dele é vil, o propósito dele não é bom. Em vez dele acolher Jesus como Senhor, como Mestre, como Rabino, como ungido de Deus, como Cristo, é que hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, anunciou o anjo aos pastores. Em vez dele acolher o anúncio e a pessoa de Jesus, reconhecer nos atos e palavras de Jesus alguém que foi enviado por Deus, como fez Nicodemos, por exemplo, que procurou Jesus à noite e disse para ele: Rabi. Olha o Nicodemos, que era mestre em Israel, ele se apresenta diante de Jesus e ele diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus.
Porque ninguém pode fazer os sinais que você faz se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos já se apresenta para Jesus de uma outra maneira. Ele reconhece a autoridade de Jesus, ele reconhece a origem de Jesus e ele faz uma proclamação importante. O intérprete não, ele quer provar Jesus, testar Jesus. Entretanto, ele faz uma pergunta excelente, a pergunta que é repetida pelo carcereiro: o que eu devo fazer para ser salvo? Salvo da morte, salvo da condenação eterna, salvo da morte eterna? A resposta de Paulo é muito importante. Ele primeiro diz: creia, é importante crer, é necessário, diz a Bíblia, que aquele que se aproxima de Deus, creia nele. E sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós nos aproximamos de Deus, seja por meio da palavra, seja por meio da pregação, seja por meio da oração, nós precisamos crer, senão nós estaremos tão somente perdendo tempo. Paulo diz: crê no Senhor Jesus. Ele diz: crê no Senhor Jesus. Não é crê em mim, Paulo. Certa vez Pedro chegou na casa de Cornélio, centurião, enviado pelo Espírito Santo. Pedro, quando entra na casa de Cornélio, Cornélio se prostra diante de Pedro. Pedro pega Cornélio assim, levanta e fala com ele assim: ergue-te, eu também sou homem. Então não é crer em Pedro, não é crer em João, não é crer em Paulo, não é a palavra de Deus diz de maneira clara: creia no Senhor Jesus, porque é Jesus que morreu na cruz, é Jesus que pagou o preço, é Ele que é o Redentor, é Ele que é o Cristo, o Senhor, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, é Ele que é o Salvador, é Ele que é o Cristo. Ele é Salvador porque Ele nos salva dos nossos pecados e da morte eterna. Ele é o Cristo porque Ele é o ungido de Deus, o enviado por Deus, aquele que fora prometido nas Escrituras. Por isso Ele é o Cristo. E Ele é o Senhor porque Ele recebeu o nome que está acima de todo nome. E ao nome dele importa que sejamos salvos. Numa outra ocasião, Pedro, durante um discurso dele, disse no capítulo 4 do livro de Atos, no versículo 12: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O que devemos fazer para ser salvos? Paulo responde para o carcereiro e responde para mim e para você: creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. O intérprete da lei se apresentou a Jesus, fez uma pergunta excelente, mas não estava interessado em aprender, em crescer. Ele não estava interessado em honrar a Jesus. Por que razão você se aproxima de Jesus? Com qual propósito você se aproxima da palavra de Jesus? Se você se aproxima dele, da palavra, creia que ele é o Salvador, Cristo o Senhor, e que não há nenhum nome abaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos. Coloque sua necessidade diante de Deus. E eu vou orar por você agora. Eu tenho o desejo no meu coração que eu vou manifestar a Deus em oração agora, que o Senhor abençoe a sua semana, a sua casa, que Ele cuide de você e que Ele te livre do mal, que a boa mão dEle esteja sobre você para te proteger, para te guiar, para te proteger como escudo, para te guiar como bom pastor, e que Ele te dê uma semana maravilhosa, abençoada. Coloque diante dele a sua necessidade agora. Não tenha constrangimento nem vergonha de fazer isso. Lembre que Deus tem prazer em agradar o nosso coração, em atender os desejos do nosso coração. O que nós cantamos? Agrada o Salmo 37. Agrada-te do Senhor. Tenha prazer nele, tenha prazer nos mandamentos dele, tenha prazer em ouvi-lo, tenha prazer em obedecê-lo, e ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Naquele dia, 15, talvez 20 anos depois que eu tinha feito aquele comentário dentro do carro, num momento difícil da minha vida,
eu disse, se algum dia eu tiver um cachorro, eu quero ter um cachorro igualzinho àquele. Passaram-se anos, 10 anos, 15 anos, estou eu lá de joelho orando. Não estava pensando no Toby, ele não tinha me metido o focinho em mim para me chamar, nada disso. Eu só estava orando, de repente veio aquela cena toda na minha mente e eu fiquei muito emocionado. Deus, o Senhor é tão maravilhoso. Como que o Senhor quer nos agradar nos detalhes, como o Senhor nos ama a ponto de nos agradar assim nos detalhes. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o seu caminho, a sua vida ao Senhor. O caminho é a vida. Entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele. E o mais Ele fará. O quê? Tudo Ele vai cuidar da sua vida, te dirigir, te livrar da morte eterna, te dar a vida eterna como presente, como graça, como herança. Você não fez nada para merecer essa herança, mas Ele te dá gratuitamente, porque o Pai Celestial nos ama, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Acolher o amor de Deus na minha vida, crer para que todo aquele que nele crê em Cristo não pereça, mas receba a vida eterna. Deus, obrigado por sua bondade, amor, misericórdia, graça. Pai, como o Senhor é maravilhoso, como eu me alegro em experimentar o amor, o cuidado do Senhor na minha vida, como, Senhor, eu fico feliz ainda hoje de lembrar daquele momento no qual o Senhor me fez lembrar, Deus, um desejo do meu coração que o Senhor, por sua bondade, por sua misericórdia, por seu amor, concedeu, atendeu e me fez perceber que tudo era cuidado do Senhor, amor do Senhor. Deus, tenha esse mesmo cuidado com o meu irmão, com a minha irmã, coloca a sua mão sobre ele, sobre ela. Ó Deus, abençoa, Pai. São pessoas muitas vezes que têm desejo, que têm sonhos, que têm propósito. Deus, que o Senhor, por sua bondade, por sua misericórdia, estenda a sua mão para abençoar. Que o Senhor, por sua bondade e misericórdia, estenda a sua mão, derrame graça do céu, Pai. Seja, ó Deus, o que for a necessidade do meu irmão, da minha irmã, conceda nessa hora cura, livramento, vitória, porta aberta. Deus, repreende o mal, traz a paz que desce do céu e excede o entendimento. Abençoa, ó Deus, o meu irmão, a minha irmã, sua casa, sua parentela e o ajude em tudo, conduzindo, guardando, livrando do mal, dando vitória. Senhor, Espírito Santo, me ajude agora nessa oração, apresenta diante do Pai os nossos anseios, as nossas necessidades, os nossos desejos e aquilo que nós precisamos, às vezes, mesmo sem saber que precisamos. Apresenta diante do Pai. E Deus, Pai querido, abençoa-nos, Deus, porque nós dependemos do Senhor, precisamos do Senhor. Oramos em nome de Jesus, seu Filho, nosso Senhor e Salvador. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma excelente semana para você, meu irmão, minha irmã.